Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal O Casal Forte. Eu sou o Milton Forte e hoje vamos estar fazendo um estudo sobre a empresa Embraer. Vem comigo. Certo, pessoal, atendendo aqui a um pedido aqui do nosso seguidor Leandro, que deixou no comentário para falar sobre a empresa Embraer, nós decidimos gravar esse vídeo. E também porque a empresa está em bastante destaque aí por conta da forte alta aí dos últimos dias, né, motivado pelas notícias aí de inovações tecnológicas. E por conta do ano passado, né, a empresa ter sofrido bastante, né, por conta do Covid-19, né, ela sofreu uma desvalorização de próximo de 70%, e aí ela ficou com muito descontado e muitas pessoas entraram, né, próximo das mínimas ali da ação. E agora ela já valorizou bastante, né? Eu vi aqui no gráfico, depois vou mostrar para vocês, que chegou a recuperar mais de 250% em relação ao valor mínimo dela. Então já tem pessoas aí que devem estar com bastante ganhos nessa empresa e fica a dúvida agora. Mantenha a posição ou faço uma realização parcial de lucros ou realizo totalmente? Essa é a dúvida que fica, né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, as notícias dos últimos dias que tem fomentado aí essa ação e gerou até essa forte alta dos últimos dias, o que chamou bastante a atenção dos investidores. Vem pro computador aqui comigo. Então eu estou primeiro aqui no site de relacionamento com o investidor da Embraer para ver a última cotação, né? Como a maioria dos ativos teve na sexta-feira uma queda normal, depois principalmente dessa forte alta, mas vamos lá para as notícias, né, principalmente por conta de que algumas empresas, alguns players estão recomendando compra, né, para esse ativo. Olha aqui, a Embraer tem cartas na manga para superar a crise e chegou a hora de comprar as ações, diz Itaú. O que acontece? A Embraer é uma empresa que ela também é listada na Bolsa dos Estados Unidos, então ela é uma ADR lá nos Estados Unidos. E o Itaú está optando por recomendar a compra da ADR da Embraer. E é claro que existe uma correlação, né? É a mesma empresa, só com focos de mercados diferentes de investidores. Mas, inclusive, se você tem o desejo de investir nos Estados Unidos, até mesmo em ADRs lá, você pode abrir uma conta em uma corretora. Nós recomendamos a Passfolio, inclusive temos um vídeo falando sobre isso aqui no nosso canal. E você também pode optar por investir, se caso você queira, né, na Embraer, por exemplo, diretamente lá nos Estados Unidos. E no caso o Itaú recomendou a compra com um upside de 34%, né, em relação ao preço atual que está sendo negociado. Então ele tem um alvo de 21 dólares e hoje ela está sendo negociada próximo dos 15 dólares. Isso seria uma recomendação de médio prazo aí que o Itaú já tem para a empresa. E vamos para a próxima notícia. Uma corretora de valores, a Ágora, também fez um relatório bastante interessante, né, principalmente após a empresa divulgar, né, o lançamento aí desses veículos elétricos que tem pouso e decolagem vertical, que chamou a atenção bastante aí das empresas de mobilidade urbana. Inclusive a Embraer é a dona, né, dessa empresa EVE, que é voltada para mobilidade urbana aérea. E no caso a Ágora recomendou a compra, né, do ativo com um alvo em 28,90 para 2022, tendo praticamente o mesmo upside aí em torno de 35%, né, já que o ativo está sendo negociado aqui a R$19. Então isso aqui é para vocês, né, terem uma ideia, né, do potencial que tem a empresa já num médio prazo aí, em relação à posição que vocês estão aí no ativo. E agora nós vamos para o gráfico, né, para poder ver o comportamento da empresa ao longo dos anos e o que podemos estar esperando aí para os próximos meses, tá bom? Vem comigo. Certo, estou aqui no gráfico da Embraer, né, nós vimos aqui um histórico aqui a partir de 98 para cá, né, ela teve uma forte alta aí na década de 90, e depois até então ela andou praticamente, considerando assim para o longo prazo, meio que lateralizada aqui, né? Se eu olhar aqui, ela andou dentro desse retângulo gigante aqui, né? Então hora ela fazia uma alta, hora ela vinha fazer uma correção e sempre trabalhando dentro desse retângulo. Aí a pergunta que vai ficar agora é: será que ela vai sair desse retângulo? Porque agora ela está chegando
né, no que seria a resistência, que seria a máxima histórica do ativo. E aí fica sempre aquela dúvida, né? E agora eu saio e já fico com o meu lucro que eu já tenho, né, nesse ativo, ou você acaba mantendo a posição no ativo e de repente ele vem a fazer uma correção e você fica, né, arrependido de não ter vendido, né? Inclusive essa questão de arrependimento, né, tem até um jargão popular que fala que o investidor é um eterno arrependido, né? Porque se ele vende, o ativo continua crescendo, ele se arrepende de não ter mantido a posição. E se ele não vende e segura, o ativo tem uma correção, ele fala, nossa, por que eu não vendi? Então não adianta, vai acabar gerando um arrependimento. Principalmente para quem foca no médio e curto prazo, porque quem foca no longo prazo vai ver essas oscilações, que é normal, a bolsa sobe, a bolsa desce, mas se você tem um objetivo de longo prazo, você faz uma análise, né, principalmente fundamentalista da empresa, e você confia naquele ativo, você vai carregar para ele independente dessas oscilações do mercado. Quando houver até oscilações, né, em sentido de realização de lucros, existem oportunidades de aportes até maiores, dependendo, né, do seu balanceamento aí da sua carteira, né? E agora eu vou colocar aqui o alvo, né, como eu estou analisando a empresa aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, do Brasil, né? Vou colocar aqui o alvo que a corretora Ágora estabeleceu. Então foi no 28,90. Deixa eu só marcar aqui certinho a posição. 28,90. Então aqui seria o alvo que a corretora Ágora estabeleceu para esse ativo. E o que nós podemos observar? Historicamente, o valor máximo que a empresa atingiu, deixa eu pegar aqui uma linha com o imã ativado, deixa eu dar um zoom aqui nessa área, foi aqui que ele atingiu a máxima histórica. Foi R$ 29,97, o maior preço que a Embraer atingiu. Isso significa que o alvo da Ágora estaria um pouco mais de R$1 abaixo desse topo histórico. E normalmente, né, vai existir uma resistência nessa região aí. Não significa que o ativo vai sofrer já uma forte correção. Significa que essa região aqui é uma região importante e uma probabilidade forte de sofrer uma resistência aqui e iniciar uma correção. Porém, se ele romper essa região, aí tipo, ele não vai ter nenhuma resistência anterior, ou seja, aí o preço pode engatar uma forte alta. Então, aí que vai ser a decisão que você vai tomar. Inclusive, se você não está compreendendo esse assunto sobre suporte e resistência, nós gravamos um vídeo falando exatamente sobre isso. Nós vamos deixar aqui em cima aqui o link para vocês verem. E aí vocês podem entender melhor o que seria suporte e resistência, que são posições onde existem vendedores defendendo, no caso para resistência, e suporte para compradores. E respondendo aquela pergunta inicial, o que eu devo fazer com o ativo? Vendo já com uma boa realização de lucros, mantenho uma parte, né, ou compro mais? Isso vai tudo depender da sua estratégia. Se você tem estratégia focada no longo prazo, o que podemos mostrar daqui a pouco aqui seriam regiões de suporte onde você poderia fazer novos aportes, né? Porque assim, no longo prazo o ativo vai sofrer algumas correções, é natural. Todo ativo de renda variável ele sofre algumas oscilações. E para você que deseja se manter no ativo, que você é um investidor, né, holder, né? Você vai ter foco no longo prazo e você busca oportunidades, claro, também pensando em comprar o ativo com bons preços. Então, você vai buscar, nesses momentos de correção, fazer novos aportes, né, no ativo dentro do seu gerenciamento de risco aí. E caso você seja um investidor pensando mais no curto prazo, já teve um lucro, exemplo, teve um crescimento de mais de 200%, existem pessoas que já devem estar talvez com 100% de lucro aí. Ou seja, o capital que você investiu, se você pensa no curto prazo, você de repente pode até criar uma estratégia, retiro o que eu investi no capital, mantenho uma posição lá, o que vier a partir daí seria maiores lucros e eu posso, dependendo, estar expondo meu risco em outro ativo. Mas tudo isso vai depender da sua estratégia. E agora eu vou mostrar aqui no gráfico,
possíveis regiões de suporte, né, para quem deseja fazer novos aportes, e também uma estratégia que poderia ser usada para você que deseja sair e de repente, né, não causar aquele arrependimento caso o ativo continue subindo. De repente você pode posicionar a sua ordem de saída ali, tanto parcial ou total, em pontos abaixo de suportes importantes, que de repente ele vai chegar, vai fazer uma correção, não vai executar a sua ordem e vai continuar subindo. Caso ele venha executar, você, claro, vai colocar num ponto que você vai ter um lucro já considerável. Então, isso tudo vai depender da sua estratégia, de onde você entrou. E essa é uma estratégia muito utilizada, né, para quem faz swing trade, né, day trade, que é o que? Sair protegendo a operação. Então, se o ativo subiu, você coloca o seu stop gain numa posição que o ativo, claro, ele vai fazer uma oscilação e de repente vai continuar subindo, né, um movimento de alta, mas caso ele venha te estopar, você estopou, né, com um lucro aí que você já estava no seu planejamento, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona. E agora aqui no gráfico, eu dei um zoom aqui para observar melhor, e eu estou trabalhando com um gráfico com período de um dia, então representa cada candle aqui um dia de negociação. E aqui eu trabalho normalmente com 3 médias para ver como que está o comportamento, né, da tendência do ativo. Então eu tenho a média de 9 períodos, que seria uma média curta, a média de 21 períodos, que seria para um prazo médio, e a média de 200, que está mais abaixo, que seria um prazo mais longo. Então, nesse momento, o que nós podemos observar? No gráfico diário, o ativo ele acabou rompendo esse suporte da média 9, né, que estava trabalhando durante um bom tempo, e veio fazer um teste na média de 21. Existe uma inclinação aqui, ou seja, mostra que existe a possibilidade de uma correção, né, nesse ativo, num prazo mais curto aí. E outra coisa que nós podemos ver de interessante aqui, ó, é que no dia 10/6, né, que o ativo abriu com um gap de alta aí de 11% praticamente aí. E isso aconteceu por conta das notícias que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente. E é muito comum, após esse gap, haver o fechamento de gap. Porque imagina quem está posicionado aqui e já está obtendo lucros expressivos, né? Então os players aí acabam realizando lucro. Então é normal que haja um fechamento de gap. E para quem tem interesse em abrir posição ou fazer novos aportes, essas regiões, né, para você fazer seriam posições interessantes para novas compras. Então, e lembrando sempre, gente, que isso não é uma recomendação de compra, eu estou fazendo uma análise e sugerindo pontos interessantes para caso, se você tomar a sua decisão de investir no ativo, você ter pontos interessantes aí para fazer a compra. Então, né, aqui na região dos R$18 aqui, vai ser um suporte, porque o ativo ele fez o que nós chamamos de ponto de memória. Conforme eu observei, se você tem dúvida, assiste o vídeo que eu deixei lá anteriormente sobre suporte, resistência e ponto de memória do gráfico. Ele tende a chegar nessa região e respeitar, e se o ativo continuar, né, e seguindo as notícias positivas, vir até nessa região e retomar o movimento de alta. Então, aqui seria um ponto interessante para você posicionar uma ordem de compra caso você, né, tem interesse em fazer nesse ativo compras. E para você que deseja realizar uma parcial de lucros ou total de lucro, poderia colocar ordens de venda, seja parcial ou total, abaixo dessa região, porque como que funciona, né, o gráfico? Ele não vai vir às vezes exatamente, né, nos 18,5 aqui e já retomar. Às vezes ele desce um pouquinho, dá uma espetada. Então o que você tem que fazer? Se você já tem lucros interessantes, você tem que sempre dar um respiro para o gráfico, caso ele venha chegar naquela região. Às vezes ele dá uma espetadinha, né, abaixo daquele ponto e depois continua o movimento. Então você tem que sempre defender um pouco a posição um pouco abaixo. Então o que você poderia esperar? Eu vou colocar aqui agora num gráfico semanal, e olha que interessante também, eu vou observar, a média de 9 está bem na região onde eu coloquei aqui o ponto de memória. Então vai ser um suporte bem interessante mesmo. E para você que deseja de repente posicionar uma ordem de venda para sair uma parcial ou total do ativo, você tem que posicionar abaixo da média ou abaixo desse ponto de memória. Para você que já tem o seu lucro aí garantido,
Aí você tem duas opções. Se você já gostaria mesmo de sair, dependendo se ele vier a trabalhar, realizar um pouco mais de lucro e você já está satisfeito, posiciona um pouco abaixo aqui da média 9, né? Então colocaria até abaixo desse candle aqui, ó, na região dos R$17 aqui, ó. Eu deixaria uma ordem de venda. Inclusive nós gravamos um vídeo como você posicionar ordens até mesmo fora de horário comercial, e aí você pode já deixar programado. Caso o ativo chegue naquele preço, ele vai ser executado. Então imagine que você já está com o seu lucro aí, você tem um desejo aí de sair pelo menos com uma parte do lucro, aí você vem e posiciona uma ordem de R$17. Então assista lá o vídeo e veja como você pode fazer isso direto no home broker da sua corretora, fora do horário comercial inclusive. E aí você tem essa estratégia de você posicionar aqui um pouco abaixo, ou se você ainda ser um pouco mais conservador, até abaixo da média de 200, que seriam dois suportes aí para proteger caso o ativo venha chegar naquela região e voltar a subir, e ainda você permanecer, né, no ativo um pouco buscando mais lucros ainda. E por último, eu vou colocar também um Fibonacci aqui, desde o início do movimento até o topo que foi feito recentemente, e aí eu posso buscar regiões, né, de suporte interessante para você também que deseja fazer novos aportes ou iniciar nesse ativo. Então a região de 61,8 aqui de Fibo vai ser uma região muito importante caso haja uma correção mais expressiva e você posicionar de repente sua ordem de compra nessa região. Então essas faixas de preço aqui, ó, 15,53, 13,66 são regiões importantes, né? Também depois do 11,80, caso tenha uma correção mais expressiva, ele vira respeitar porque são faixas importantes de preço. Então por hoje seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, compartilhe aí com quem você acredita que tem interesse nesse assunto. E se você tem interesse que nós façamos algum vídeo sobre alguma outra empresa, deixa no comentário aí que nós teremos o maior prazer em fazer também um estudo sobre essa empresa aí. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.